Como começar? Bem, na verdade eu estou na mesa aqui para falar um pouco dessa temática, né, histórica, não necessariamente da articulação com os outros segmentos, que é a educação e preservação, mas com algumas pontes. E o que eu devo começar falando é que quem teve uma ideia original que foi se transformando foi a Laila, né? Na verdade tinha um recorte e a gente, enfim, por uma série de circunstâncias, acabou formulando na temática histórica isso que nós fizemos aqui, enfim, essa programação, os textos, que trabalha originalmente, assim, lá no início, quando pintou a ideia de cinema regional, alguma coisa assim do tipo, eu fiquei um pouco ressabiado, assim, vou falar por quê. Enfim, a historiografia do cinema brasileiro, a ideia de cinema regional, dos ciclos regionais, a gente sabe que ela não está superada, mas hoje existe uma série de críticas sobre dividir a história do cinema brasileiro nesses ciclos, né? Porque os ciclos, enfim, por vários motivos, mas entre dois deles, que essa ideia de uma história dividida em ciclos era emprestada do pensamento econômico, do Celso Furtado, do Cepal, em que entendia a economia brasileira, que ela se fez por meio de ciclos. Tinha uma economia, a ideia de ciclo, de centro e periferia, o Brasil a periferia, a Europa e os Estados Unidos seriam o centro, e a economia brasileira se daria por uma economia mais de subsistência, de baixa produtividade, e aqueles ciclos de mais alta produtividade, enfim, do café, da borracha, do ouro, que era um ciclo que tinha uma força em exportação. Se a gente for fazer transferir esse pensamento, essencialmente esse pensamento para o cinema, não funciona. A ideia de ciclos, em alguma medida, permanece. Na verdade, seriam mais surtos regionais que tiveram uma duração, enfim, não tiveram um tipo de continuidade mais tradicional, mas o cinema brasileiro, ele não necessariamente era um cinema, não era de exportação, era um cinema que buscava um espaço, uma disputa no mercado interno, enfim. Então a gente discutir, considerar a história do cinema brasileiro por meio de ciclos regionais, ou trabalhar um pouco essa questão do cinema regional, digamos assim, no aspecto clássico, o problema seria justamente considerar que existe um centro e uma periferia. O centro Rio-São Paulo, a periferia, enfim, os outros estados. Isso, em alguma medida, funciona dessa maneira, porque o centro de São Paulo, né, o centro, como São Paulo e Rio, produziu, enfim, o cinema que queria disputar o mercado, um cinema mais industrial, a partir de um certo momento da história, dos anos 30, enfim. Depois, e com alguns surtos regionais e com os outros estados. O que acontece é que, regionalmente, enfim, isso é muito considerado a partir da produção de ficção que buscava espaço no mercado e se industrializar. Agora, se a gente pensa a produção como um todo, filme amador, filme institucional, enfim, arquivos de família, a produção cinematográfica do registro da imagem em movimento, ela não pode estar só concentrada nessa produção mais oficial, né, do modelo industrial, o cinema de ficção, que busca o lugar no circuito das salas. E aí a Laila, que tem uma pesquisa nesse campo muito mais aprofundada do que eu, ela teve a ideia da gente tentar entender um pouco esse cinema que foi realizado entre os anos 60, 70 e 80, no entorno de algumas de festivais, centros de estudo, cineclubes, que foram polos de pensamento, de troca de ideias e de produção também de filmes.
E a maior parte dessa produção, fora do eixo Rio-São Paulo, dos anos 60, 70 e 80, é de filmes de curta-metragem, de diversos tipos, de documentário, filme amador, enfim, filme experimental. E aí a gente tem alguns eventos que são paradigmáticos, a Jornada do Cinema da Bahia, o Festival de Cinema Amador, enfim. O Edgar mesmo ontem falou, né, da jornada, que em alguma medida a geração do Edgar se dá em torno da Jornada do Cinema da Bahia, que eram esses polos agregadores, assim, que criaram guetos de produção. Porque o curioso é engraçado, né? Porque quando você começa a estudar lá atrás, né, com a historiografia clássica do cinema brasileiro, ou mesmo o que se consolidou como história do cinema brasileiro, tem um protagonismo do cinema de longa-metragem, sobretudo de São Paulo e do Rio. E eu fui formado nisso. Com o tempo, eu vi um pouco o debate historiográfico, mas, assim, para mim, eu tinha uma certa distância dele, não por desgosto ou por achar que ele tinha um problema, ou porque eu discordava, mas porque tinha uma distância mesmo. Eu fui entender um pouco essa questão de que como isso se aplicava ao cinema contemporâneo, por um caso muito específico, que se dá em São Paulo, que iluminou um pouco o modo como essa multipolaridade da produção do cinema brasileiro, que veio desde os anos 60 e teve um boom aí nos anos 2000, enfim, por causa do advento do digital e por uma série de outros fatores, política cultural, enfim, política pública, festivais, etc. Tem um cineasta de São Paulo, não sei se vocês conhecem, o Lincoln Pericles, né? Ele tem esse nome solene, né? De pai fundador, né? E ele é um cineasta do Capão Redondo. E um dia, fazendo a programação da Mostra de Tiradentes, eu encontrei 2 filmes dele. E esses filmes eram muito diferentes, ali, acho que 2011, 2012 talvez, do que estava sendo feito, porque era um cinema muito agressivo, era um cinema que não negociava muito claramente com códigos do cinema contemporâneo, com determinada estilística do cinema contemporâneo. Tinha um deboche, tinha uma dor, e a gente selecionou naquele ano 2 filmes do Lincoln. Quando ele chega em Tiradentes, ele em princípio, eu achei que muito do que ele fazia era simples impertinência juvenil. Assim. Ele não queria se adequar à liturgia dos festivais, de ir lá na frente falar, ir almoçar com os realizadores. E aí ele falou num debate, na verdade eu estou aqui exibindo meu filme, só que quem quiser me dar um emprego eu aceito. E voltando para São Paulo, eu liguei para ele, soube de um trabalho, aí eu liguei para ele e falei assim, eu soube de um trabalho em cinema, você falou que queria trabalhar e tal. Eu falei, não, mas eu não quero trabalhar em cinema, eu quero um trabalho. Para mim, eu faço cinema por outro motivo, não para me profissionalizar. Aí eu falei, mas em São Paulo tem vários lugares. Ele falou, tá, mas eu não sou de São Paulo, sou de Campo Limpo, do Capão Redondo. E aí a gente se encontrou e tal, eu entendi que para ele, o Capão Redondo, o que ele fazia no Capão Redondo não era cinema paulista, porque não era relacionado com nada da tradição do cinema paulista. Ele conhece a tradição do cinema paulista. Não é relacionado com a realidade técnica profissional e a tradição técnica profissional do cinema paulista. O repertório não é o que se construiu no cinema de São Paulo. Não é um cinema que deseja e que tem um rigor, tem critério, rigor formal, mas ao mesmo tempo ele reconfigura o critério, rejeitando, digamos assim, um certo apuro técnico,
o que não é novo no cinema brasileiro, no cinema marginal e tal, mas era numa chave completamente diferente. Ele falou assim, eu não sou cinema paulista também porque a paisagem é outra. E os filmes dele realmente são muitos, os filmes são muitos deles são filmes interiores, alguns são filmes externos e tal. Mas ele dizia, o que no filme, você que viu os filmes, ele me viu os filmes, o que ele tem a ver com isso? Ele não tem a ver. E o modo de circulação, aí, enfim, ele desapareceu num certo momento, ele parou de mandar filme para o festival, reencontrei com ele, ele falou assim, não, porque eu quero, os meus filmes têm circulado de uma outra maneira no Capão Redondo, em outros circuitos, com comunidade, e eu quero agora fazer filme infantil, porque a maior parte das pessoas são crianças, e eu quero inventar agora um cinema infantil. E eu percebi que ele é um cineasta que dentro, por exemplo, do cinema considerado cinema paulista, ele é desterritorializado, ele se considera assim. Porque ele considera que o Capão Redondo é um território dentro de uma região, que é São Paulo, e que não tem nada a ver com aquilo que foi feito até então. E aí, ele mesmo me apontou uma série de casos no cinema brasileiro contemporâneo em que existe uma recusa do regional no sentido de achar que aquilo representa um espectro muito grande de uma cultura, ou de uma paisagem, ou de uma experiência, que esses cinemas mais territoriais não querem, ou não desejam, ou não conseguem representar. E lidam com esse limite, e geralmente em posição de confronto com um cinema, digamos assim, que seria um cinema... Ele, né, com o cinema de São Paulo, ele identifica o Adilei com o cinema de Brasília, enfim, mas não cinema de Brasília, com Brasília especificamente, né, Ceilândia e Brasília e tal. E é interessante, porque se a gente pega nos anos 2000, já nos anos 80, começa a se usar o vídeo, comunidades, movimentos, enfim, artistas de vanguarda começam a dar outro uso para as imagens. São outros segmentos sociais, principalmente o movimento popular, que dá outro uso para essas imagens, que não necessariamente de entrar no circuito de legitimação, seja do mercado de festivais. Né? Porque eu acho que é esse circuito que mais ou menos mais se trabalha quando a gente fala de cinema. E nos anos 2000, com o advento do digital, isso se multiplicou. As comunidades indígenas mesmo, a gente tem vários povos e circunscritos em algumas comunidades, algumas aldeias, um trabalho, enfim, que a Célia poderá falar melhor, que é, claro, alguns desses filmes vão aos festivais, outros filmes são trocados entre povos, aldeias diferentes, alguns são para uso interno, de registro de memória, de cerimônias religiosas, de trabalho e tal, e alguns inclusive não querem nem que os brancos vejam o que eles gravam. Então, assim, é tudo produção de imagem. Para fazer uma cartografia disso, do cinema brasileiro, acho que, não só de toda a história do cinema brasileiro, mas especificamente dos anos 2000, com essa multiplicação de modos de uso de imagem, né, de utilidade de imagem, eu acho que para fazer essa cartografia tem que levar tudo isso em consideração, e é muita coisa. E é interessante como a história do cinema não é algo novo, porque a história do cinema brasileiro realmente você tem o centro e você tem essa série de outros fragmentos que criam outros cenários, né, e outras perspectivas históricas, que em alguma medida se repetem com variações, né? E o atual, isso, acho que desde o Temer, né? Mas o atual governo nisso ele é muito enfático. A ideia realmente é concentrar novamente nos centros de produção. Isso, se não fizer terra arrasada, na melhor das hipóteses, vai concentrar brutalmente nos players, e isso já foi realizado no governo Temer, com aquela pontuação bizarra da Ancine.
E a ideia desse cinema, digamos, financiado, que visa o audiovisual, né, que visa o mercado, que visa um tipo de circulação, a tendência nesse governo é a hiperconcentração, que é uma coisa que nos anos 90, nos anos 80 e em outras épocas isso era notório. Mas essa é a melhor das hipóteses, a pior é a terra arrasada. Porém, eu acredito que outros tipos de produção de imagem, de cinema, de audiovisual, eles não vão parar. E eu acho que a resistência está aí. Porque a resistência, se a gente for ver a programação que a gente fez, a resistência está sempre nesses circuitos que são, digamos assim, mais restritos a um período, a um grupo de alguma região ou algum território específico. E eu acredito que isso hoje, o interessante é que isso se multiplica e ganha outros, isso tem outro uso, ganha outras formas. E eu acho que pensar um pouco essa temática hoje é se voltar para o presente também, né? Para as possibilidades que acenam hoje no contexto audiovisual brasileiro. É isso, assim, eu acho que falei um pouco demais, tentando explicar um pouco, contextualizar para hoje essa perspectiva que a gente está buscando. Tentar iluminar um pouco o presente a partir dessa perspectiva histórica, né? É isso. A gente pode falar depois, conversar um pouco mais. E a Laila está aqui também, se quiser falar depois. Se faltou alguma coisa, se falei alguma bobagem. Então é isso, gente.